Olá, galerinha! Vamos fazer mais uma correção de matemática. E hoje vamos começar aqui pela página 76, tá bom? Que diz o seguinte: indique em cada situação quais operações matemáticas devem ser usadas para resolvê-lo. Ana comprou 3 canetas. Ana comprou 3 canetas e 5 lápis por R$1. Cada um deles. Quanto ela pagou pela compra? Adição e multiplicação, né, gente? Que Ana comprou 3 canetas e 5 lápis. Não é isso? Primeiro vai somar 3 mais 5, que dá 8, e multiplica por 1, que foi o valor de cada um deles. Então, adição e multiplicação. Alternativa B. Keiko tem uma coleção de 30 livros, que devem ser arrumados em uma estante com 6 prateleiras, de cada forma, que cada uma tenha a mesma quantidade de livros. Quantos livros devem ficar em cada prateleira? Uma divisão, né? Porque ele quer saber quantos livros devem ficar em cada prateleira. Ele tem ao total 30. Né? Então, vai dividir 30 pela quantidade de prateleiras, que aí ele vai saber quantos livros ele tem por prateleira. De cada 3 crianças da classe da Ana, uma delas usa óculos. Se a turma tem 18 crianças, quantas usam óculos? De cada 3, o que? Divisão, e depois a gente faz a multiplicação para saber quantas usam, tá bom? D. Francisco ganhou uma caixa com 20 lápis e quer distribuí-los igualmente entre 4 amigos. Quantos lápis cada um deles vai receber? Então, divisão, né? 20 dividido por 4, que aí a gente vai ter uma divisão. Uma caixa de lápis de cor tem 24 lápis. Quantos lápis existem em 32 caixas de lápis de cor? Adição. E depois a gente faz o que? Uma multiplicação. Não é isso? Que depois que a gente faz a multiplicação, a gente faz a adição, tá bom? F. Quantos grupos de 5 pessoas podem ser organizados em uma reunião com 100 pessoas? Tá na cara aí que é uma divisão. G. Em um jogo de xadrez, há 32 peças. Quantas são brancas e quantas são pretas? Se há 32 peças, primeiro vai fazer uma divisão, não é isso? E depois uma subtração das pretas com as brancas para saber quantas tem de cada cor, tá bom? Então, aí a gente terminou a página 76 e vamos aí para a página 77, certinho? Use o algoritmo da divisão para resolver os problemas a seguir. Quantas vezes a quantidade 25 cabe em 100? Para saber, a gente faz o quê? A divisão. 100 dividido por 25. Usa a tabuada de 25. 4 vezes 25, 100. 100 nos fora 100, nada. Certinho? Então, cabe quantas vezes? 4. Quantas vezes o número 4 cabe em 172? 172 dividido aí por 4, não é isso? Junto aqui, porque é menor 1, vai ficar 17. Usa a tabuada de 4. 4 vezes 4, 16. 17 nos fora 16, 1. Baixo quem? O 2. Aí agora vai ficar 12 dividido por 4, que dá quanto? 3. 3 vezes 4, 12. 12 nos fora 12, nada, ok? 12 nos fora 12, nada. E aí, temos aqui quantas vezes? 43 vezes, ok? Um prédio de 96 salas, distribuídas igualmente entre 8 andares,
Quantas salas há em cada andar? 96 dividido por 8. 9 dividido por 8 dá quanto? 1. 1 vezes 8, 8. 9 nos fora 8, sobra quanto? 1. Baixo quem? 6. 16 agora dividido por 8, que dá quanto? 2. 2 vezes 8, 16. 16 nos fora 16, nada. Então, temos o quê? A cada andar há 12 salas, certo? Alternativa D. Em uma sala de aula, há 28 cadeiras. Se elas forem dispostas em 7 fileiras, quantas carteiras ocuparão cada fileira? Galerinha, só dividir 28 dividido por 7, certo? Que dá quanto? 4. 4 vezes 7, 28. 28 nos fora 28, nada. Então, cada fileira será ocupada por 4 cadeiras, certo? E aí, a gente terminou aí a correção da nossa página 77 e vamos aí prosseguir. Aqui nós temos uma sequência numérica, certo? Onde essa sequência numérica vai ser aumentada de 4 em 4, ó. 4 mais 4 dá 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. 20 mais 4, 24. 24 mais 4, 28. 28 mais 4, 32. 32 mais 4, 36. Então, essa sequência numérica aqui foi aumentada de 4 em 4 vezes, certinho? Aqui já foi aumentada de 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 5, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 5, 30. 30 mais 5, 35. Então, aqui foi uma sequência numérica aumentada de 5 em 5. Certinho? E aí, a gente fez a correção da nossa página 78, ok? Agora, vamos fazer a correção da página... Agora, vamos fazer a correção da página 79, ok? Vamos lá fazer a correção da página 79, que diz o seguinte. Na página anterior, vimos um agrupamento de 2 mesas para o café da tarde. Na escola da galerinha, de acordo com as imagens, uma mesa acomodada a 4 pessoas, enquanto 2 mesas acomodam 6. Faça desenhos que representem esses agrupamentos e alguns dos próximos, com 3, 4 e 5 mesas ou mais. Então, aqui, olha, a gente pode fazer um agrupamento com 4, com uma mesa, com 2, com 3, com 5 e com 4 mesas. Então, a gente pode fazer aí esses agrupamentos, certo? Que ele pediu o agrupamento com 3, com 4, com 5 ou até mais mesas, certo? Então, temos aqui 4, 6, 8, 10 e 12, certo? Cadeiras. E aí foi aumentado de 2 em 2. Assim que a gente fez o agrupamento, foi aumentado aqui de 2 em 2, certo? Complete segunda questão. Complete as sequências de acordo com as regras. Números que, quando dividimos por 4, tem resto 1, certo? E aí, olha, 9, quando a gente divide por 4, temos o resto 1, 13, 17, 21, 25, 27, 33, 37, 41. Então, aqui é uma sequência numérica onde toda a divisão, todo número dividido por 4 que sobra 1, certo? Números que, quando dividimos por 7,
tem resto 2. Então, olha, 16, 23, 30, 37, 44, 51. Então, aqui é uma sequência numérica onde, quando se dividir por 7, tem um restinho aqui 2, certo? Terceira questão. Que regularidade você percebeu? Percebeu nas sequências dos itens da atividade? Que as sequências elas apresentam de acordo com o divisor proposto, né? Certo? Na verdade, a sequência vai depender de quem ele vai ser o quê? Dividido. Aqui é por 7 e aqui é por 4. Então, é com relação à proposta do seu divisor, tá bom? E aí, nós temos aqui na página 80, só página 80, nós temos aí uma cruzadinha numérica, certo? Que aí vocês vão fazer a cruzadinha numérica. Aqui, olha, na primeira cruzadinha, que tal um dos desafios numéricos? Em cada um dos itens, você precisa completar os espaços seguindo regras diferentes, certo? Nesse primeiro desafio, os números de fora da cruzadinha são formados pelo produto dos de dentro na mesma fileira. Veja a seguir. Então, ó, 32 é igual a 4, 8 vezes 4. 21 é igual a 3 vezes 7, certo? A mesma coisa eu posso também fazer aqui, certo? 8 vezes 3 é igual a 24. E 4 vezes 7 é igual a 28. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. 3 vezes 5 é igual a 15. 2 vezes 4 é igual a 8. 3 vezes 2 é igual a 6. E 5 vezes 4 é igual a 20. A mesma coisa aqui. 7 vezes 8, 56. 4 vezes 5, 20. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 5, 40. Beleza? Essa aqui já é diferente. Vocês vão seguir conforme a regra que o livro traz para vocês. Então, 3 mais 7 é igual a 10. 6 mais 2 é igual a 8. E aqui multiplicando. Então, vamos lá. 3 vezes 6, 18. 7 vezes 2, 14. Vamos lá. 8 mais 5, 13. 10 mais 10, 20. 8 vezes 10, 80. 5 vezes 10, 50. 7 mais 8, 15. 4 mais 5, 9. 7 vezes 4, 28. E 8 vezes 5, 40. Bom? E aí, a gente finaliza aqui a nossa correção da página 80 e vamos para a correção da página 81. Página 81. Que diz o seguinte: apresentando informações, após uma pesquisa, os dados obtidos são organizados e interpretados para que se possa visualizar, comparar e entender os resultados. Geralmente são usados gráficos que podem ser de colunas, de barras, de setores ou de linhas. No caso das pesquisas do censo, pelo estudo de gráficos e tabelas, o governo e outras instituições podem informar a respeito de diversas situações do país. E aqui nós temos o gráfico, certo? Com base no gráfico, responda as questões. Qual município apresenta a maior população indígena do Brasil? Qual é esse número? São Gabriel, da Cachoeira. E aí nós temos aqui, olha, São Gabriel, da Cachoeira, com 29.017, tá? Em qual dos municípios apresentados existe a maior população indígena? Qual é esse número? Agora a gente vai ver aí a população, qual é o município, em qual dos municípios existe menor população. E aí nós temos Benjamin Constant, com 9.833, certinho? E aí nós fizemos aí a correção
da página 80 e vamos para a página 82, ok? Abra aí o livro de vocês na página 82. Que diz o seguinte: o gráfico em barras é muito semelhante ao gráfico em colunas, diferenciando-se apenas por ter o eixo de valores na horizontal e discriminar os itens na vertical. Em geral, opta-se por um desses dois tipos de gráficos de acordo com o espaço disponível para construí-lo. Observe a tabela a seguir. E aí nós temos aqui essa tabela, tá? Represente os dados da tabela anterior no gráfico em barras a seguir. Depois escreva o título. Vocês vão escrever aqui o título, número de escolas indígenas com material didático específico, certo? Que é esse aqui. E aí vocês vão fazer conforme a quantidade de números. E aí nós temos, 2012, 2013, 2014, 2015. E aí nós temos aqui essa quantidade de números. Então, 2012 está entre 300 e 2.950. 2013 está em 3.050 a 3.100. 2014 também está em 3.050 e 3.100, afastado menos do que 2013. E 2015 também está entre 3.050 e 3.100, certinho? E aí vamos aí para a nossa primeira questão aí da página 82, certo? Que diz o seguinte: que tipo de informações o gráfico desta página fornece? Ele fornece o número de escola que tem material específico à cultura indígena, certo? A cultura indígena ao longo dos anos 2012 a 2015. Segunda questão: os dados do gráfico estão apresentados na classe das unidades. Por quanto esses dados devem ser divididos para obtê-los em milhares? Devemos dividir por 1.000 para poder ter, ok? E aí vamos passar aí para a página 83. Página 83. Terceira questão. Represente no quadro posicional as quantidades indicadas no gráfico e a soma das quantidades escolares representadas ao longo dos anos. Então, nós temos aqui, olha, a soma, certo? E a quantidade aqui, de cada ano. 2012 é a frequência, tá vendo? 2012, 2013, 2014, 2015. 2012, 2013, 2014, 2015. E aqui a soma de todas elas, ok? Que dá 12.154. E a quarta questão. Em algum dos anos representados no gráfico, a quantidade de escola com material didático específico à população indígena diminuiu. Em que ano foi? De quanto foi essa diminuição? Em 2013 para 2014, diminuiu, né? Em 3, a quantidade de escolas, que no caso foi aqui, 2012 para 2013, certo? Quinta, supondo que em 2015 havia cerca de 150 alunos em cada uma das escolas com material didático adequado à população indígena, qual o total de estudantes que haviam nessas escolas? Gente, é só multiplicar por quê? 3.085 vezes 15, certo? E aí nós vamos ter aqui o nosso resultado, ok? E aí temos uma sargezinha aí na página 83, vamos ler rapidinho. Artigo 1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Compartilhe com colegas e o professor uma situação em que você já ajudou o próximo, por exemplo, dividindo algo que você tem com alguém
que não tem. Aí vocês vão contar aqui qual foi a experiência que vocês tiveram, tá bom? E aí vamos passar a correção para a página 84, que diz o seguinte: a maior quantidade de tribos com população acima de 5.000 pessoas está concentrada no norte ou no sul do Brasil. Aí vocês vão responder com relação a esse gráfico aqui, ó, tá? Distribuição da população indígena no Brasil. Então, os círculos laranjas, esses daqui, laranjas mais escuro, apresentam as populações citadas. E a gente pode concluir o quê? Que elas estão aonde? Aqui, no norte. Não é isso, ó? Em maior concentração. Tá vendo? Nessas regiões aqui, ok? A predominância, maioria de população indígena no Brasil, de até 25 pessoas, ou de mais de 5.000 pessoas, hein? Menores que 25 pessoas, né? Então, o gráfico mostra que a quantidade de bolinhas amarelas é maior que os círculos laranja, que é, no caso, essas bolinhas aqui, ó, pequena, né? Elas são bem maiores do que as bolas laranjas. Então, pode-se concluir que há predominância de população menores que 25 pessoas, certo? E aí, vamos fazer a correção da página 85, que diz o seguinte: na turma Keiko há mais garotos ou mais garotas? A gente tem esse gráfico aqui, ó, tá? Gráfico de setores, com garotos e garotas. E pergunta o seguinte: na turma de Keiko há garotos? Há mais garotos ou mais garotas? Hein, galerinha? Há o quê? Mais garotas, né? Como você pensou para repensar a questão anterior? Olhando a estimativa, né? Ou seja, o verde está mais pintado do que o laranja, não é isso? Então, isso determina um número maior. Terceira questão. Faça um X no gráfico que melhor represente essa situação em relação à turma, sua turma, considerando a mesma legenda usada por Keiko. Vocês vão analisar a turma de vocês, tá? E vocês vão observar se tem mais garoto ou se tem mais garota, ou se é igual, ou se só tem garota. E aí essa resposta aqui é opcional, vocês que vão observar, tá bom? Quarta questão. Quarta questão na página 86, certo? A gente vai fazer a correção aí da nossa página 86. Quarta questão. Observe os gráficos da atividade anterior e responda as questões. Que tipo de situação representa o gráfico C? Só garotas, que é laranja, né? Que tipo de situação representa o gráfico do item B? Só garotos, porque só está pintado de verde. C. Que tipo de situação representa o gráfico do item E? Metade e metade. Tem metade meninas e metade meninos. Que tipo de situação representa o gráfico do item F? Que tem mais o que, gente? Verde é o que, ó? Garotas. Então, quer dizer que tem mais garotas do que garotos, certo? E aí, a gente finaliza aqui nossa atividade da página 36 e até a próxima aula.